E, ô Cava, como que você entrou em programação? O que você programa? Cara, eu nunca fui um programador, né? Nunca tive a função de programador. Mas eu sempre gostei, né? Então na escola eu tive um pouco de programação. Que Basic? Cara, eu não vou falar. Tá, tive Pascal e COBOL. Assembly. Assembly não. Assembly não. Isso aí Não, Assembly na escola? é pra quem baba. Não, Assembly o cara tem que ser fudido. Então o cara tem que babar, cara. Tem que Fazer reunião sozinho e brigar ainda. Tem que ler hexadecimal. Mas assim, no começo da internet, tive que usar bastante coisa, né? Agora com a brincadeira de maker, você tem que também programar, né? O que é em C? Em Arduino, que é uma das principais tecnologias que você usa no movimento maker, ele tem uma adaptação do C ali, né? Como se fosse um Czinho ali. Mas eu nunca fui programador, né? Mas é uma coisa que cara, acho que todo mundo deveria saber o básico. Né? No mínimo de lógica. Não, e Arduino também, isso é verdade. E vou te falar, cara, assim, eu uso o Excel muito no meu dia a dia. Para coisas que não tem nada a ver com questões de programação ou coisas que a gente considera que são de exatas. Né? Então acho que assim, as pessoas deveriam entender o mínimo de... Você tem razão, é verdade. Eu uso isso muito. Que você falou, cara, tem alguns blocos de programação que mudam a tua vida quando você entende mesmo assim, a tua vida nas outras coisas. Por exemplo, o if else, né? O if then else, né? Ou o loop, né? Ou o while, né? While do, né? Você fala assim, pô, entendi, cara. Várias vezes eu já me peguei falando, essa situação aqui que não tem nada a ver com isso aqui é um if then. Então, mas isso é curioso porque o que você está falando já é avançado demais. Eu acho você programa? Programa, eu fui programador. Então, mas acho que esse exemplo que eu dei do Excel é o básico do básico do básico. Não dá nem para chamar de programação. Não, mas ainda, entendeu? Programar. Tem lá a linguagemzinha tudo bem, Excel, mas estou falando, você fazer fórmulas básicas no Excel, você saber o básico, entendeu? Já muda tudo, cara. Você programa em quê? Putz, cara, quando eu comecei com 14... ali você... Eu já mexi com C. Assim, ó, quando eu comecei com 14 anos. E nessa época não tinha tantas variações que nem tem hoje. Né? Então, assim, hoje é muito vasto, né? Tem UX de interface, e tem UI, tem milhares de coisas. Naquela época tinha o Webmaster, que era, você faz a porra toda. Então assim, eu fazia o layout, eu fazia o HTML, eu programava, banco de dados, publicava, mexia com infra, fazia tudo. Então assim, eu acabei crescendo, entrando em quase todas as áreas. Então, cara, eu fui designer. Fiz site, fiz logo. Isso é outra coisa. Você não precisa saber fazer carry em SQL. Mas você entender banco de dados é outra coisa que muda tudo também. Esse é o ponto que eu queria chegar. Obviamente que programar, eu não digo que é um dom, mas é pra quem gosta. Porque assim, você tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar pra aprender. Não é que nem aprender inglês. Mas eu não acho que é pra quem gosta, cara. Porque assim, você tem muita coisa que você faz no seu dia a dia que você também não gosta. Não, tudo bem. É que assim... mas você escolhe, né? Programar é uma coisa que você escolhe. Tem coisas que você faz no seu dia a dia que você não pode escolher. Perfeito, mas esse que é o meu ponto, entendeu? Eu acho que assim, que todo mundo deveria saber programar, tá? Esse é uma coisa. Mas o que me incomoda é as pessoas não saberem o básico do básico do básico do básico. Não entender uma base de dados. Porque você tem hoje um monte de serviço na web que você não precisa programar nada, você consegue montar uma base de dados. Entendeu? Você tem um monte de serviço na web que você consegue fazer programações de if then else para um monte de serviço, um monte de plataforma. O IFTTT, o aplicativo, é ridículo, né? Porque você já usou? Não, esse não. O IFTTT é foda, porque ele trabalha com IoT, trabalha com as coisas de internet das coisas, assim. Eu tenho em casa direto isso. Olha que loucura que deve ser a estrutura para fazer isso. É um aplicativo do iOS. Aí eu coloco lá assim, if a geolocalização do meu celular estiver a 3 km da minha casa, acende a luz Philips. Entendeu? Pronto. Então, é que assim, onde eu queria chegar? Entrar na programação é algo que é o que o Neto falou. Você vai ter que escolher, você vai ter que gostar e você vai ter que se dedicar. Por exemplo, eu me formei e da galera que eu me formei... Eu não concordo com isso. Eu dava aula de programação para o público que considerava que era o público que não entendia disso. Pessoas de humanas, muitas mulheres, né? Porque tem essa coisa, muita gente ignorante acredita que mulher não é para isso. E um curso de 5 horas
essas pessoas saíam com uma noção muito boa. Saíam programadoras? Não. Para virar programadoras, tem que trabalhar 3 anos nisso. Então, saem com uma lógica muito boa. E sabe por que isso é relevante? Mesmo que elas nunca coloquem a mão numa linha de código, elas sabem o que dá, como dá. Não, então, você fica muito mais poderoso. Então, é que assim, quando eu digo programar, é programar, não é ter a noção. São coisas distintas. Mas se você souber como as coisas são feitas, você consegue entender melhor as coisas, como elas funcionam, entender mais a tecnologia, e mesmo que não vai ser você consegue, primeiro, você consegue saber o que dá para fazer no seu dia a dia para ser automatizado. E aí brifar um terceiro, brifar alguém. Isso eu vi muito em agência de quem não trabalhava no digital e passou a trabalhar no digital. Tem 2 tipos de pessoa. Tem um que parece que veio sem o chip de entender isso. Você fala assim, velho, é assim que funciona. Esse é o ponto. Exatamente esse que é o ponto. Por quê? Quando você entra em programação, e sim, tem aquelas pessoas que têm o conhecimento básico que ele é necessário para o emprego, para ser brifado. Perfeito. Esse sim é muito mais simples de ser ensinado. De produzir esse ser humano. Exatamente. Agora, programador, cara, é um cara que eu vou contratar para ser programador, aí já não é assim. E por quê? Mas o que nós estamos falando é o seguinte, eu estou falando que todo mundo deveria aprender primeiros socorros. Perfeito. Você tem um bebê e se ele engasgar, entendeu? E você não souber nem fazer um procedimento básico, é isso que eu tô falando. Eu não tô falando pra você virar um médico cirurgião. Não, com certeza. Mas você tá. Assim, pra ser o médico cirurgião é foda. Isso, e onde que eu tava falando? Se a pessoa não souber os primeiros socorros, mas tiver lógica, já é os primeiros socorros. Por quê? O que é muito natural? A minha agência, ela, apesar de atuar em todas as áreas, tem uma parte muito forte de desenvolvimento. Até por mim e tal, pelo time. Quando a gente vai falar com um cliente que ele não é informatizado, né, que não tem uma maturidade digital tão grande... Engraçado a gente falar de informatizado em 2021, né? Mas existe. Sim. Vem coisas muito, muito absurdas. E quando a gente vai falar assim, olha, deixa eu te explicar, não é assim que funciona por XYZ, logicamente, eu não estou falando nem de programação, estou falando em lógica. O cara fala assim, não, mas não é. E às vezes a gente perde mais tempo explicando a parte de lógica do que a dificuldade de programar. Então, ao meu ver, se todo mundo tivesse raciocínio lógico, entendesse o que é lógico, então o banco de dados é onde eu guardo a informação... Cara, muito dos problemas, muito dos briefings, prazos já seriam resolvidos. Mas, cara, a sensação que eu tenho é que isso não tem necessariamente a ver com tecnologia ou com programação. Eu continuo achando que tem a ver com curiosidade. Que se você não tiver curiosidade, fudeu. Você não vai fazer nada na vida, entendeu? Você não vai evoluir, você vai ficar ali naquele negócio no by the book. Eu acho que tem um lance da curiosidade e do preparo que o cara teve, como se ele tomou leite na infância no sentido de educação. Então, eu tinha um cliente... Eu não consigo concordar com... Óbvio que quando você fala, por exemplo, e no Brasil a gente teve muitas pessoas que até os 6 anos de idade não se alimentaram bem, não formaram o cérebro, mas tudo 40% sem mas você está indo num extremo. Mas o que você está falando, eu não consigo concordar pelo seguinte, cara, eu dei aula nesses últimos 10 anos para mais de 6, 8 mil pessoas. Aula presencial, de impressão 3D, de Arduino, internet das coisas, inteligência artificial, um monte dessas tecnologias difíceis. Mas como ou é que consideradas difíceis. Não, tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que... Perfeito. Né? Porque quando o cara já foi para lá com interesse. Tudo bem, mas teve muita gente que quando fazia, eu via na expressão do cara, uma cara de... Caramba, eu não acredito que eu consegui fazer isso. Total. Então essa pessoa, ainda que ela tivesse aquele ímpeto de ir lá, ela não acreditava nela mesma. Então eu acho que essa coisa... Óbvio que você tem perfis diferentes de pessoas, mas eu acho que nós temos um preconceito muito grande de achar que a gente não pode aprender uma coisa ou outra. A maioria, se eu perguntar para 100 pessoas na rua se gosta de matemática, 99 vai dizer que não gosta. Mas olha, se a gente desse um professor bom de matemática, você pode apostar que talvez esse número não virasse 50, mas ia virar 45. A minha associação é com a dificuldade no aprendizado, não que ela não aprende. Então, por exemplo, eu não tenho aptidão para cordas. Quer dizer que eu não posso tocar no violão? Não. É que a minha curva de aprendizado vai ser muito maior. Eu vou demorar muito tempo mais, porque não é a minha praia. Minha prima, assim, tem acho que 15, 16 anos. Cara, ela sem tocar já pegava e ela tira coisa de ouvido.
Mas dá um JavaScript pra... Exatamente. Mas esse é o parâmetro, tá? Você, em vez de você falar que a tua prima ela tem um dom para cordas, você mudou. Você falou que você não tem aptidão. O que eu vejo aí é outra coisa. Ela tem um dom para cordas e você é um cara normal para cordas. Entendeu? Você tá baixando o teu e o dela junto. Não, mas eu acho que assim, essa conversa vai... Né? Sim. A gente pira nessa história porque... É uma boa maneira de falar, essa conversa tá uma bosta, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, vamos falar de alguma coisa mais prática pro ser humano normal, né? Que vai ficar muito nerd. Não, eu acho assim, cara, é engraçado que esse lance de... Esse lance de programação eu sempre fiz como hobby, né? Eu tenho lá 2 aplicativos na Apple Store que eu programei do começo até o fim por esse deslumbramento, sabe? A primeira vez que você vê assim, quer dizer que se eu escrevo isso, o treco faz isso, aí você pira. Mas assim, o cara, foi a pergunta que eu te fiz, como é que o cara chegou lá? Porque esse cara que se deslumbra, ele já é especial, entendeu? Não é todo mundo que se deslumbra, né? Eu já cansei, por exemplo, para as minhas filhas, né? Eu já cansei de falar para elas assim, quer aprender a jogar xadrez? Né? Porque aí você joga comigo e tal. Não quer e não vai aprender. De repente você conhece uma pessoa que não tem nada a ver, vê os... isso aí que é xadrez? E pronto, vai se interessar e vai fazer, e vai começar a ir atrás e tal, né? O meu barato com programação foi muito claro. Eu sempre fui diretor de arte, então eu fazia um trabalho, levava para o cliente e o critério dele era subjetivo. Era assim, gostei, não gostei, esse fundo, não é essa cor, não sei o que. Aquilo foi me deixando tão puto da vida, assim, que eu falei, eu preciso de uma outra coisa que não seja subjetivo. Seja mais então, lógico. quando eu falo if, then, não sei o que lá, ele acontece, entendeu? Sim. Não precisa gostar, não precisa não gostar. Então era um tempo que eu tirava pra falar assim, deixa eu relaxar fazendo uma coisa que não é subjetiva, né?